Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora, esteja sempre no seu coração. Meus queridos, nós somos cristãos e um cristão é um seguidor de Jesus. A nossa vida é pautada nos ensinamentos de Jesus. Tem gente que fala assim, quando você fala alguma coisa sobre castidade, virgindade, sobre fidelidade, que isso? Isso aí é tantos anos atrás, está na Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita há quantos séculos atrás? Não, meu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus para mim hoje, não é de 3.000 anos, 2.000 anos, não. Vai passar o céu e a terra, diz Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Não é moda. Os ensinamentos de Jesus não é moda, não. Hoje não usa isso mais, hoje passou. Não. Nossa vida é pautada. Nós saímos de Deus, estamos passando por aqui e um dia vamos voltar para Deus. Mas enquanto estivermos aqui, vamos dar testemunho de Jesus. A nossa vida, nós não somos desse mundo, não, gente. Nós somos de Deus. Né? As pessoas falam, hoje o mundo é assim, mas eu não sou do mundo, eu sou de Deus. E a minha vida é pautada na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus. E o exemplo que nós temos, o modelo, o nosso pastor é Jesus. As minhas ovelhas me seguem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e nós escutamos a voz de Jesus. É ali, as pessoas dizem, mas está tudo diferente hoje, pode estar, mas para nós cristãos não. Por isso, na carta aos Filipenses, fala para nós, tendes em vós os mesmos sentimentos que havia em Jesus. Nós seguimos as palavras, os sonhos, os ensinamentos de Jesus. Tem uma música do Padre Zezinho que diz assim, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sonhar como Jesus sonhou, etc. e tal. Então, o nosso modelo é Jesus Cristo. É Ele que nós seguimos. A nossa meta é sermos transformados, é colocar Jesus como a razão suprema e absoluta da nossa vida. Sabe, um cristão tem que ser um apaixonado por Jesus, senão não vai ser nada. Nós sabemos que o mundo hoje foi secularizando, foi perdendo toda essa espiritualidade, todo um combate entre essas ideologias que querem tirar a fé do nosso povo, querem tirar o amor à família, o respeito às coisas de Deus. Então estão por aí, mas nós queremos mostrar que a nossa atitude é para testemunhar Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus vai nos santificando, o Espírito de Deus vai nos moldando e diz, vou tirar o seu coração velho, vou te dar um coração novo, vou tirar o seu coração de pedra, vou te dar um coração de carne, vou tirar aquele coração parecido com o de Adão e te dar um coração semelhante ao de Jesus. Essa metamorfose, essa transformação, é Deus que vai fazendo em nós. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou tudo que era velho, tudo se faz novo. Deus vai nos transformando, Deus vai nos mudando, gente. Você vê aquelas lagartas que andam, às vezes comendo folhas nas árvores, de repente ela fecha ali uma metamorfose, um casulo está ali, de dentro daquele casulo sai uma borboleta bonita para enfeitar o nosso céu. É assim, nós vamos sendo transformados por Deus e a obra que Deus faz é uma obra maravilhosa, né? As pessoas têm medo às vezes das coisas de Deus. Um dia, uma mãe de um amigo pediu que eu fosse visitá-lo, ele estava com cirrose, e ele já estava no finalzinho, e eu peguei e conversei com ele, falando com ele de Deus, que a gente poderia caminhar junto, conduzindo ele para as coisas de Deus. Ele falou, não quero. Mas por quê? Você tem medo de Deus? Ele disse, eu tenho medo. Mas o que Deus vai fazer na sua vida é só coisa boa, transformação boa. Eu tenho medo, eu não quero.
Eu não sei se ele tinha medo de entregar para Deus e estar levado, mas o certo é que ele teve medo e não se entregou. Muitas vezes as pessoas têm medo de entregar a vida deles, entregar o filho para Deus, mas eu quero dizer que os nossos filhos só estarão em segurança quando estiverem na confiança, sob os cuidados de Deus. Nós não damos conta de cuidar dos nossos filhos, não damos conta de vigiar 24 horas por dia. E se der conta também, muitas vezes não adianta vigiar, porque eles não vão obedecer. Então precisamos pedir a Deus que faça essa mudança, essa transformação na nossa vida. Nós queremos ser homens e mulheres de Deus, uma família de Deus, um povo de Deus, sabe? Nós sabemos que nós precisamos ser um sinal de Deus nesse mundo, mas nós não somos a fonte do amor, da paz, da alegria. Então a gente tem que funcionar como uma lua. A lua não tem luz própria, mas ela se volta para o sol, recebe a luz do sol e reflete para nós, não a luz que é dela, a luz do sol. Quando eu me volto para Deus em oração, eu recebo no meu coração essa luz de Deus e vou refletir para as pessoas, não aquilo que eu sou, mas aquilo que Deus reflete através de mim, aquilo que Deus faz. Sabe, nós somos testemunhas de Deus, do amor de Deus para as pessoas. E o modelo nosso, o exemplo nosso é Jesus Cristo. Por isso a gente reza: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pedir a Deus que haja uma transformação em nossa vida, que haja uma mudança em nossa vida. Sabe, Deus quer nos transformar. Nós podemos ver alguns pontos na vida de São Paulo. São Paulo teve 3 pontos que ele mostra para nós, esses pontos da conversão. O primeiro ponto, ele diz: que droga de homem que eu sou, gente. Eu queria tanto fazer o bem, quando eu vejo eu estou fazendo o mal. Eu não queria fazer o mal, mas é aquilo que eu estou fazendo. Que coisa, por que eu sou assim? No segundo momento ele diz assim: gente, mudei bastante, hein? Vocês podem ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Num terceiro momento, São Paulo dizia: agora já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Foi acontecendo uma mudança, uma transformação. Você vê isso também durante a Santa Missa, quando o sacerdote reza por Cristo, com Cristo e em Cristo. O que é por Cristo? É quando você faz um retiro, um encontro e fica conhecendo Jesus Cristo e quer levar todo mundo para Jesus e quer falar, aquela empolgação, mas vai passando o tempo, você vai cansando e você vê que não está tendo resultados, frutos. Você então vai desanimando, mas aí você acorda para uma coisa: não, eu não dou conta, sem mim nada podeis fazer, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí você se volta para as coisas de Deus e fala: Senhor, eu conto com a sua graça, eu conto com a sua força. O Senhor disse para nós: não preocupeis o que dizer, o Espírito Santo que falará através de vocês. E aí a gente começa a agir com Jesus. Mais tarde você vai amadurecendo e descobre: tudo ilusão, quem faz é Jesus, a obra é de Deus. Não adianta você desdobrar até, se Deus não tocar o coração das pessoas, não adianta nada. É buscando Deus que a gente faz isso, é buscando, porque é Deus que realiza. Eu tenho um amigo que diz assim: apesar de nós, Deus faz a obra. E é verdade, porque é Deus que faz, é Deus que age, é Deus que transforma. Um dia, uma menina fez um retiro, um encontro, e saiu dali deslumbrada, empolgada. E aquela menina começou a ler a Bíblia todos os dias, começou a participar da Eucaristia, começou a fazer suas orações todo dia. E aquela menina, em pouco tempo, começou a ter o brilho de Deus, o perfume de Deus. Como São Paulo disse, o cristão tem que ter o perfume de Cristo. Ou seja, a pessoa aproxima e vê que ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus. E aquela menina
quando as pessoas veem a mudança na vida dela, você podia falar no nosso grupo lá? Pode sim. Você podia conversar com meu filho, está começando a envolver com droga, conversa com ele para mim. Pode. Minha avó está internada, você podia fazer oração? Pode, que tanto de convite, a menina vai, ajuda um, ajuda outro. Com o tempo a menina ficou super cheia de convites tal, e passou a não ter tempo mais para a sua oração. Depois eu rezo. Não, mas eu vou ter que atender essa pessoa agora, eu tenho que fazer isso. E não estava tendo tempo para oração. E uma noite ela teve um sonho. Nesse sonho, essa menina viu um aquário, aqueles aquários redondinhos, estava cheio de terra. De repente, uma bica d'água começa a cair dentro desse aquário. E estava a terra ali, e aquilo vira um barro ali, a água caindo, mas com o tempo a água bate ali dentro e roda, foi jogando para fora aquela terra, de repente a água ali dentro estava clarinha, limpinha, todo aquele sujo saiu, estava ali um aquário redondinho, cheio de água cristalina, e ali em volta tinha muita gente com sede. E as pessoas estavam com sede, chegavam e pediam água. Vinha uma mão com a canequinha, tirava e dava água para um. E vinha outro, dava água e tirava, dava água. Mas não esvaziava, porque estava tirando e a água caindo, e a água caindo, e tirando água. E todo mundo bebendo. Até um certo momento a água parou de cair. Mas o aquário estava cheio, não caiu mais, mas estava cheio. Mas foi tirando e foi esvaziando. De repente não tinha mais água, mas o pessoal continuava com sede. E uma mão pegou o aquário, começou a quebrar aquele aquário, dando ouvido para as pessoas. E aí no sonho uma voz fala para essa menina: o aquário sujo era você antes de me conhecer. Veio a fonte de água viva te purificando, transformando, e de repente você começou a resplandecer aquela água cristalina, e o pessoal tinha sede, correu até você, e você atendia um, atendia outro, e a água caía. De repente você não tinha mais tempo para rezar, mais tempo para ler a Bíblia, mais tempo para Deus, mas continuou querendo servir a Deus sem buscar a Deus. E de repente, quando você começa a fazer aquilo, você vai querer doar. A pessoa que não fala com Deus não tem o direito de falar de Deus. Você tem que falar de coisas que você conhece e experimenta. E aquela menina, quando aquela mão caco de vidro, quando você busca Deus, você dá vida para as pessoas. Quando você não busca Deus e quer falar de Deus, você dá a morte para as pessoas. Só quem fala com Deus tem o direito de falar de Deus. Você precisa de falar de quem você conhece, porque tem dois tipos de pregação. Tem a pregação do levita e tem a pregação do profeta. A pregação do levita é uma pessoa muito sábia, muito culta, que fala de coisas que ele leu. A pregação dele normalmente tem cheiro de livro, de estante, de velho, de mofo. E tem a pregação do profeta. O profeta é alguém que sobe um monte, experimenta Deus, deixa ser transformado por Deus, depois é empurrado o morro abaixo por Deus para falar não de coisas que ele leu, de uma pessoa que ele conhece, de alguém que ele experimentou, e dizer como é bom essa vida com Deus. Nós precisamos buscar Deus, alimentar em Deus, gente. Só em Deus nós encontramos a paz que a gente procura, a fé, a alegria, o amor, a bondade. Tudo isso vem de Deus. Faça de Jesus a razão suprema e absoluta da sua vida, e todas as outras coisas virão por acréscimo. Gente, fiquem com Deus. Até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.